Me diga uma coisa, você acredita que Zélio de Moraes foi o fundador da Umbanda? Ou não acredita? Você viu a matéria da BBC Brasil no dia 31 de dezembro sobre isso? Então vem comigo, nesse vídeo a gente vai destrinchar um monte de coisa que foi colocada nessa matéria e a gente quer esclarecer muitos pontos para você. Você já conhece a loja virtual Umbandiboa? Venha e faça-nos uma visita. umbandiboa.com.br. Um salve com muita alegria, família Umbandiboa! Que delícia, como é gostoso voltar, retorno das gravações inéditas de 2022, primeiro vídeo de sábado que nós estamos gravando. Consegui descansar, conseguimos todos descansar, nós precisávamos, sabe, cheio de energia, cheio de alegria para voltar e fazer vídeo novo para você. E você já sabe, né? Você que é da família, deixe desde já o seu like, comenta, compartilha, chegou agora, clica no inscrever-se, clica também no sininho para receber sempre as notificações dos novos vídeos. Bom, pessoal, hoje o assunto, na minha opinião, é muito sério. Ocorre o quê? No dia 31 de dezembro, o site da BBC Brasil, para quem não sabe o que é BBC, a BBC é uma grande rede de jornalismo mundial. Ela existe em quase todos os países e faz cobertura de tudo que acontece ao redor do mundo. E houve uma publicação na BBC Brasil com o seguinte título: Zélio, o caboclo das 7 encruzilhadas, o fundador da Umbanda, que não é bem aceito por umbandistas atuais. Essa matéria foi escrita por Edson Veiga, direto da Eslovênia. Eu quero chamar atenção para isso, tá? Para falar do resumão do que a matéria trata, ela fala de um possível embranquecimento da Umbanda, onde Zélio de Moraes teria sido um mito construído para atender os anseios de umbandistas das décadas de 60 e 70 principalmente. Eu acho que já começa errada essa matéria no próprio título, quando eles colocam Zélio, o caboclo das 7 encruzilhadas, o fundador da Umbanda que não é bem aceito por umbandistas atuais. Do jeito que foi colocado, pessoal, dá a impressão que Zélio e o caboclo das 7 encruzilhadas são a mesma pessoa. E a gente sabe que Zélio era um ser encarnado, o caboclo era uma entidade desencarnada e eram pessoas totalmente diferentes. E daí eles colocam no finalzinho do título essa coisa do umbandistas atuais. Quem são os umbandistas atuais que foram consultados? Apenas as 3 pessoas que se manifestaram na matéria? Será que são só elas? Quantos sacerdotes de Umbanda da atualidade foram ouvidos para fazer essa alegação? Logo na sequência da matéria, ela fala sobre os elementos simbólicos da criação da Umbanda. Colocam a data 15 de novembro como da criação da Umbanda, que teria sido estranho por coincidir com a data da proclamação da República, que Zélio de Moraes, em transe, conversava com espíritos de índios e negros e incorporava o espírito de um padre italiano. Que isso seria um simbolismo maior do sincretismo cultural, étnico e religioso do Brasil. Quer dizer então que a Umbanda não podia ter se iniciado em 15 de novembro, porque não pode acontecer 2 grandes eventos na mesma data. Não pode acontecer, é contra a lei, eu acho, não sei. Achei isso absurdo. E a outra coisa, Zélio conversava assim com o espírito de um índio, que era o caboclo das 7 encruzilhadas, de um negro, que era Pai Antônio, mas falar que ele incorporava um padre italiano, não, ele não incorporava um padre italiano, ele incorporava o caboclo das 7 encruzilhadas. Olha, pessoal, lembra vocês que na sua primeira manifestação, o caboclo das 7 encruzilhadas falou que em uma encarnação passada havia sido Gabriel Malagrida, um padre italiano que inclusive teria caminhado pelo Brasil, teria pregado no Brasil e teria morrido na fogueira em Portugal. Entretanto, ele ainda cita que em uma das suas últimas encarnações Deus teria dado a dádiva de ele vir como um caboclo brasileiro. E era com esta manifestação fluídica, nessa forma espiritual que ele se manifestava. E para quem ainda tem dúvida, você pode ler no livro do Leal de Souza, o Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda, onde ele cita que muitas pessoas viam ou sentiam o caboclo
com roupas bem indígenas mesmo, né? Às vezes apenas com uma tanga, outras viam sim ele com uma roupa branca, com uma faixa escrito Caritas, que é caridade em latim. Então assim, falar que ele incorporava um padre italiano já é, na minha opinião, torcer os fatos. E outra coisa, partindo dessa ideia de que era o espírito de um padre italiano, quer dizer então que um espírito não pode ter mais de uma encarnação, ele tem que ter só uma encarnação e tem que se manifestar sempre daquela forma. Bom, gente, a gente sabe que isso é no mínimo estranho, para não falar absurdo. E só porque Zélio de Moraes era uma pessoa branca, faz dele um usurpador da religião. E o texto ainda diz que a Umbanda já era praticada muito antes de Zélio de Moraes no Brasil, praticada pelos negros escravizados e descendentes de escravos. E que dizer que Zélio seria o fundador da Umbanda seria usurpar, seria roubar essa ideia de que os negros já praticavam isso e também embranquecer, porque um branco teria que ser o fundador da Umbanda. Inclusive no texto, Lucas de Lucena Fiorotti, dito sociólogo no texto, não o conheço, diz que Zélio não foi o precursor da Umbanda, uma vez que a Umbanda já era praticada muito tempo antes dele. Que a culpa não é de quem acredita nisso, é do projeto de país, do projeto de Brasil. Já para o pai de santo e historiador, conforme diz no texto, Guilherme Watanabe, Zélio é a representação de uma grande construção histórica do mito da fundação, que a partir dos anos 60 começa a se fazer no Rio de Janeiro, o que para ele é uma grande mentira. Desculpa pessoal, mas eu preciso saber se isso são fatos históricos aos quais eles se referem ou se é apenas a opinião deles. Por que eu estou falando isso? Porque se é um fato, precisa de uma constatação, precisa de uma prova. Já Fiorotti vai além, que ele é caboclo, mas também, dentro do mito, é um padre jesuíta, o que cria uma disforia total. Uma loucura promovida pelo processo de embranquecimento. Daí eu pergunto para vocês, olha gente, desculpa, se você não concorda comigo, inclusive eu quero que você desça nos comentários, deixe o seu comentário, dizendo qual a sua opinião sobre o assunto, se você acredita ou não que Zélio é o pai da Umbanda ou não, é o fundador da Umbanda ou não, se você concorda ou não comigo, todos os comentários são bem-vindos, mas se é mesmo um processo de embranquecimento, por que o espírito então não utilizou a forma fluídica, a forma espiritual do padre italiano Gabriel Malagrida? Por que ele quis se manifestar como um índio? Por que ele quis dar voz a espíritos negros e espíritos indígenas? São coisas que eu pergunto. Ainda continuando no texto, o sacerdote David Dias diz que essa história de Zélio pode ser vista por duas óticas. Primeiro, pela própria família de Zélio, que realmente trabalha para manter a sua memória. Em segundo, a história do mito da fundação, que cada um que conta aumenta uma ponta, segundo David Dias. Ele diz ainda, David Dias, que alguns detalhes da história do mito, como Zélio ter sido levado a uma benzedeira, que seria um desses detalhes ao qual ele se refere, não passariam de ficção para fortalecer a construção do mito. Outra coisa que ele fala, e isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês prestem atenção, isso não é a primeira vez que eu escuto, que foram até a Federação Espírita de Niterói e procuraram os documentos de 1908 e a ata do dia 15 de novembro de 1908 não cita o nome de Zélio e muito menos o nome daquele que conduziu o trabalho naquela data, a pessoa que teria confrontado Zélio, que muitos dizem se chamar José de Souza. E isso eu já ouvi muitas vezes, mas eu quero fazer uma colocação aqui. Primeiro, o nome de Zélio não estaria, porque é difícil o nome de um visitante, de uma pessoa da assistência estar na ata do dia. Isso é uma coisa muito difícil. Outra coisa, por ser incondizente com o espiritismo, provavelmente não teria sido relatado numa ata. Mas o nome de José de Souza não constar é uma coisa que nos chama a atenção, mas isso também não significa que isso não tenha acontecido. Outra coisa, de tudo que eu já estudei sobre Zélio, é a única coisa que fica, que coloca um ponto de interrogação. Mas a gente sabe que muitas associações religiosas não levam as suas atas como deveriam, elas não são constituídas dia a dia, às vezes chega num ponto do mês, todas as atas são escritas para cumprir
as obrigações legais, e a gente não sabe como é que isso foi escrito, entendeu? Se isso foi feito da forma como deveria ter sido, ou se foi feito como a gente faz no Brasil, né? Vai colocando as coisas em ordem fora do tempo. Se foi fora do tempo, fica difícil refletir a verdade. Então, assim, eu ainda tenho muito interesse em ir até um dia a Federação Espírita de Niterói para ver esse documento e para ver os documentos da época. Mas assim, também nunca ninguém fez um tratado falando sobre esse assunto. Já vi muita gente falar, mas não vi ninguém mostrar um estudo, falar, tá aqui o estudo, tá aqui a cópia do documento, entendeu? Eu não vi ninguém fazer isso até hoje. E eu acho que só por isso, só por um detalhe que ainda não foi esclarecido, é muito complicado você questionar toda a obra da história da vida de uma pessoa como foi Zélio, por causa de apenas um único detalhe. E o David Dias ainda fala que a figura do caboclo das 7 encruzilhadas apresenta incongruências. E quando eu falo incongruência, estou falando em informação conflituosa. Quando eu falo que o caboclo das 7 encruzilhadas apresenta incongruências, é como se eu dissesse que ele apresenta-se de forma conflituosa com a própria manifestação indígena. Só que ele fala isso, mas ele não aponta quais são esses detalhes conflituosos, o que eu achei bem triste, porque eu acho que faltou para enriquecer a matéria e mesmo porque eu queria saber quais são essas incongruências que eu mesmo não conheço. E o texto segue na matéria. Daí o texto escreve assim: segundo especialistas, e eu estou querendo saber quais são esses especialistas, que eu não sei se ele estava se referindo às pessoas do texto. Eu não sei o que faz deles especialistas em Umbanda. Achei que o Edson Veiga foi muito temerário nessa colocação. Mas ele diz lá, segundo especialistas, a história de Zélio como fundador da Umbanda foi uma construção que passou a tomar forma nos anos 60, quando o médium, quando o Zélio, já era idoso. E agora vamos a alguns fatos históricos citados na matéria. Em 1961, a jornalista Lília Ribeiro publicou no jornal, num periódico chamado Macaia, toda a história de Zélio, a qual ela tinha feito várias entrevistas, inclusive gravadas em fita cassete. Inclusive existem algumas obras no Brasil que tem a reprodução escrita do que foi dito nessas entrevistas. E a Lília Ribeiro era um bandista, estava ligada à tenda de Umbanda Luz, Esperança e Caridade. Ela foi a primeira que publicou de forma aberta a história de Zélio. Por isso que eles falam que tudo isso começa nos anos 60. E depois, em 1978, a revista Planeta publica uma grande matéria mostrando como se iniciou a Umbanda em nosso país, isso em comemoração aos 70 anos de Umbanda. Na sequência dessas duas citações históricas, o Lucas Fiorotti afirma que Zélio, a partir disso, se torna uma figura importante para a Umbanda hegemônica. Vamos entender primeiro o que é hegemonia. Hegemonia seria supremacia. São as pessoas mais importantes e mais influentes de uma determinada situação. Pode ser na política, pode ser dentro da família, pode ser dentro da religião. Então, quando ele fala da Umbanda hegemônica, ele quer falar dos principais da Umbanda da época. E o que me chama muito a atenção, porque a nossa religião pode ser chamada de muitas coisas, mas a gente nunca foi uma religião unida, nunca houve uma hegemonia, nunca houve muito entendimento para se criar isso que ele chama dessa supremacia, essa hegemonia da Umbanda. Então é como se ele estivesse dizendo que alguém tramou para que isso acontecesse. Parece que alguns grandes se reuniram para tramar isso. Agora, se alguém tramou para fazer isso, alguém só faz isso com algum interesse. Agora, qual seria o interesse? Para promover o embranquecimento da Umbanda. Tá bom, e o que as pessoas ganhariam com isso? Eu não entendo. Fiorotti ainda diz que existem indícios de práticas de Umbanda muito semelhantes antes de 1908 e que Zélio praticava uma Umbanda muito associada ao espiritismo. Bom, pessoal, isso não é, de certa forma, mentira. O que eu acho estranho é falar, não, existia Umbanda antes de 1908. A verdade é uma só. Sempre houve manifestação de caboclos e negros. Isso não é uma coisa inventada pela Umbanda. A Umbanda é o que é a Umbanda do jeito que Zélio a construiu e como ela passou a evoluir desde então. Daqui a pouco eu vou trazer alguns outros elementos que vão fortalecer o que eu estou falando aqui. Mas ele cita indícios de práticas semelhantes, mas também não cita quais são esses indícios. Não é bem assim que a banda toca, se tem indício tem que falar o que é. E indício também não é fato, também tem isso, tá, gente?
Não existe nada comprovado. Eu vou no final desse vídeo explicar muita coisa que vai fazer sentido para você. E o Watanabe ainda lembra que a palavra Umbanda já existia no dialeto quimbundo e que significaria algo como arte de curar, magia. E a palavra Umbanda realmente existia no dialeto quimbundo. Inclusive, o feiticeiro que praticava essa Umbanda chamava-se Quimbanda. E ele acrescenta que a Umbanda já era praticada na África Central e que havia sido trazido para o Rio de Janeiro muito antes do século XX por negros escravos e também praticados por seus descendentes. Então aí tem uma coisa interessante e até engraçada. A verdade é uma só, o pessoal está pegando no nome Umbanda, 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 mas o que o caboclo fundou em 1908 não se chamava Umbanda, se chamava Alabanda. E depois de alguns anos, as próprias pessoas chegavam para o caboclo das Sete Encruzilhadas e falavam assim: chefe, esse nome Alabanda, por quê? O caboclo falava que Alabanda era Alá era Deus, banda somos nós. Alabanda, Deus conosco. Falava que o nome Alabanda, porque o nome Alá, lembrando Deus, estaria muito ligado às religiões islâmicas. Então, o pessoal falava que não soava muito bem. E daí então, por sugestões e pelo pessoal pedir para o caboclo trocar o nome, ele trocou de Alabanda para Umbanda com o mesmo significado. Um é Deus, banda somos nós. Então o caboclo não criou a Umbanda, ele criou a Alabanda. Até pelo anseio das pessoas que o seguiam, ele acabou trocando o nome para causar pouca polêmica e para não gerar maiores discussões. Mas somente isso. O Lucas Fiorotti ainda diz uma coisa que eu achei meio esquisita. Ele diz o seguinte: ele diz que um caboclo, que é um indígena, que um caboclo poder ser uma pessoa branca é um absurdo. Dizer que o espírito de um negro, que também pode ter sido ou ser uma pessoa branca, isso também é um absurdo e que isso só se tornou possível depois da Umbanda de Zélio de Moraes. Aí eu fico sem entender. Por que eu fico sem entender? Quer dizer, o caboclo, ele pode ser o indígena, ele pode preferir usar essa manifestação fluídica, essa forma espiritual. Isso não significa que ele já não tenha encarnado, sabe, na África, que ele não tenha encarnado na Ásia, que ele não tenha tido uma encarnação na Europa, ou mesmo entre os incas e maias, ou mesmo entre os índios norte-americanos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o que ele está falando é que antes de Zélio era impossível. Pelo que ele está falando, o espírito do negro só pode ser negro, o espírito do índio só pode ser índio, o espírito do branco só pode ser branco. É o que o Fiorotti está dizendo. Eu não sei, eu acho isso absurdo. Se você concorda, eu respeito a sua forma de pensar, mas para mim não faz o menor sentido. É a mesma coisa que eu falar assim: não, eu, Márcio Caim, eu sou homem, todas as minhas encarnações eu já fui homem. Isso é absurdo. Por que eu não teria vivido uma encarnação como mulher? Por que eu não poderia? Porque tudo isso faz parte do aprendizado do espírito. Várias culturas, várias situações, vários momentos de vivência, desde aquela coisa mais primitiva até as coisas mais elucidadas, mais instruídas, desde as situações financeiras mais precárias até as mais abastadas, todas as experiências são importantes para o crescimento do espírito. Agora, falar que o espírito do negro não pode ter sido um branco, que o espírito de um índio não pode ter sido um branco, por que não pode? Só que ele lança isso, mas ele não explica o porquê que não pode. Então, essa coisa de você lançar um monte de ideia no ar para mexer com a cabeça das pessoas, eu acho que é perigoso. Por isso que nós aqui no Band de Boa sempre tivemos a ideia de tudo que a gente fala, a gente mostra a origem, a fundamentação do porquê das coisas. Porque se você não fala o porquê que as coisas são desse jeito, não faz sentido nenhum. E o Guilherme Watanabe ainda resume que Zélio de Moraes seria a história de um homem branco classe média que se apropria da cultura dos centro-africanos e seus descendentes. E além disso, apaga e invisibiliza a cultura dos centro-africanos ao se dizer fundador de algo que na realidade já existia. Então vamos lá, pessoal, vamos dar um apanhadão geral do que eu achei de tudo isso, fora dos comentários que eu já fiz. Muito me estranha um repórter da BBC que está situado na Eslovênia fazer essa matéria. Provavelmente fez à distância, fez por internet. Mas como é que ele fez a amostragem? Como é que ele chegou nessas 3 pessoas?
Por que só nessas 3 pessoas? Por que a amostragem não foi maior? Por que ele não mostrou a opinião de um lado e a opinião do outro? Eu acho até que dessa forma como essa matéria foi feita, ela fica discutível e está, para mim, Márcio, ninguém é obrigado a concordar comigo, me soa ser tendenciosa. Parece que ele está apoiando as pessoas que não concordam com Zélio ser o fundador da Umbanda. Isso já me causa muita estranheza de um repórter da BBC da Eslovênia escrever uma matéria dessa e muito mais ainda o editor da BBC autorizar a publicação dessa matéria. Presta atenção, eu não sou contra que ninguém tenha suas próprias opiniões e que nem que formulem suas próprias teorias. Isso faz parte da humanidade e isso nos ajuda a crescer. Mas assim, uma opinião não é um fator. Se alguém chegar para mim e falar assim, Márcio, você é ladrão, só porque alguém falou que eu sou ladrão, eu não me torno ladrão, gente. É a opinião da pessoa. Agora, se é uma acusação, não é apenas uma opinião, tem que ter um fato, você tem que me provar que eu sou ladrão. Eu acho que faltou colocar que isso é a opinião dessas pessoas, porque não existe realmente nenhum embasamento, eles não trouxeram nenhum fato. Eles não disseram quais são os indícios da Umbanda que existia antes de 1908, não falaram. Também não trouxeram nada que comprovasse as palavras deles. Então, quando é assim, isso não é um estudo, não é um tratado, não é nada, não é um fato, são opiniões. Eles têm direito a ter opiniões, nada contra o Lucas Lucena, o Guilherme Watanabe, nem o David Dias, nada contra, eles têm direito de ter a opinião deles, até de externar a opinião deles. Mas do jeito que ele foi colocado na matéria, parece que isso é uma tendência dos atuais, que todo umbandista da atualidade pensa dessa forma, o que não é verdade, gente. Então, isso tudo me preocupa muito. E eu vou aqui colocar a minha opinião, mas eu vou sustentar a minha opinião. Eu acredito plenamente que Zélio de Moraes foi o fundador da Umbanda. Sabe por quê? Por causa desses motivos. É certo que no Rio de Janeiro, em primeiro lugar, mesmo antes de 1908, antes do século XX, existiam manifestações de pretos e índios e existia sim as macumbas cariocas, que eram religiões afro-brasileiras, que tinham um misto de muita coisa que vinha de candomblé, muita coisa que vinha de Angola puramente, e era uma manifestação típica do Rio de Janeiro. Mas não é possível que Zélio, com 17 anos, tivesse tido contato com isso, porque isso não era comum para as pessoas. Ninguém de família, ainda mais Zélio, que vinha de uma família tradicional, da Marinha, uma família católica, que tinha um padre na família, ele não ia visitar, mesmo porque as macumbas cariocas não ficavam acessíveis. E Zélio não morava no Rio de Janeiro capital, morava então em São Gonçalo. Isso é importante da gente deixar claro. Hoje já não é perto você sair de São Gonçalo para o Rio de Janeiro. Naquela época, tanto mais difícil se tornava. E outra coisa, não existia essa coisa da velocidade da informação, não existia Google, não existia Facebook, não existia Instagram, não existia YouTube, não existia TikTok para o Zélio se atualizar. Não existiam livros que falavam sobre esse assunto, que eram de fácil acesso às pessoas. Se Zélio fundasse a Umbanda com 30 anos, aí a gente poderia até discutir muita coisa, mas com 17 anos, gente, ele estava se preparando para entrar na carreira militar na Marinha. Você acha que ele realmente ia sair procurando informação sobre religião para montar uma religião, que Zélio teria construído isso? Não. Então são coisas que tem que tomar muito cuidado para falar disso. Fora tudo isso, aí nós temos mais um detalhe que é extremamente importante e que vem a favor de Zélio. Em 1906, o escritor João do Rio escreveu um livro, As Religiões no Rio. O João do Rio era um jornalista, ele fez uma grande pesquisa no Rio de Janeiro sobre todas as religiões, cita claramente as macumbas cariocas, mas em momento nenhum o termo Umbanda é encontrado no livro dele. Por quê? Porque a palavra Umbanda não era utilizada em religião, meu Deus do céu. Isso só começa a acontecer, não é nem em 1908, porque em 1908 começa a Labanda. Somente provavelmente em 1910 e 1911, quando o caboclo muda o nome da religião para Umbanda. Antes disso, ninguém utilizava o nome Umbanda. Então isso fica a favor de Zélio de Moraes. Zélio de Moraes fundou diversas tendas, muitas inclusive contaram com o próprio dinheiro de Zélio, e Zélio era classe média, ele não tinha dinheiro sobrando para gastar dinheiro à toa. Inclusive, Zélio sempre teve uma vida muito controlada, ele não teve uma vida abastada em momento nenhum. São coisas que as pessoas não falam sobre Zélio. De chegar até casa de Zélio, receber a pessoa de noite, doente, ele pede para a filha dormir com a outra filha para cuidar dessa pessoa enferma durante a noite. Isso são coisas que ninguém fala de Zélio.
E isso existem relatos em livros sobre essas passagens da vida de Zélio. Por que ele teria fundado tantas tendas que chamava-se tenda espírita? Justamente porque era para ser um espiritismo mais aberto, onde a voz do índio e do negro fosse ouvida como espíritos benfeitores também. Outra coisa que ninguém conta é que Zélio de Moraes, quando o caboclo começa com a Umbanda, ainda na sala da casa do Zélio, os primeiros médiuns que vieram eram principalmente negros. Negros que não queriam mais as macumbas cariocas, procuravam uma coisa mais dirigida, mais fechada na caridade e na bondade. E outros negros que ou não eram permitidos nos centros espíritas ou haviam sido expulsos desses centros espíritas, acusados de baixo espiritismo. Então, a Umbanda começou com muitos médiuns negros e negras e também começa dando voz para índios e para negros. Olha, gente, desculpa, isso para mim não é embranquecimento, gente, isso aí é inclusão. Zélio e o Caboclo das Sete Encruzilhadas criaram uma religião que incluiu, deu espaço, deu voz para o negro, para o índio, espírito, deu voz para o negro, que ainda não era bem visto. Sendo os negros ainda hoje passam por discriminação e racismo, você imagina em 1908. E Zélio abriu as portas para tudo isso. O Caboclo das Sete Encruzilhadas acolheu todas essas pessoas. Em 1933, Leal de Souza escreve também já o livro. Leal de Souza, que era jornalista, que era médium formado por Zélio, que foi inclusive o primeiro dirigente da segunda tenda fundada por Zélio e o Caboclo, que era a Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição. Leal de Souza, em 1933, escreve o livro O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda, onde ele fala sobre Umbanda, ele fala sobre Zélio e o Caboclo das Sete Encruzilhadas com muita informação. Sabe, é tanto detalhe. Em 1939, Zélio cria a Federação Espírita de Umbanda do Brasil. E ele criou não para fazer sucesso, não para ganhar dinheiro, mas para proteger os terreiros de Umbanda a terem liberdade de culto durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas criou uma lei que realmente prejudicava muito, não somente umbandistas, praticantes de religião afro-brasileira, mas também maçons e outras categorias passaram por uma lei de mistificação. E, inclusive, Zélio cria essa Federação Espírita para realmente proteger, criar um órgão que protegesse os terreiros da ação do Estado, que muitas vezes era uma ação muito cruel. E, inclusive, a Federação Espírita de Umbanda do Brasil cria um manual que é entregue nas mãos do próprio Getúlio Vargas, para que as pessoas pudessem ver a Umbanda de uma forma diferente. O que eu quero deixar claro é que Zélio dedicou uma vida toda a caridade, nunca exigiu louros, e inclusive em 1941 ele é uma das pessoas que articula a instituição do primeiro Congresso Nacional de Umbanda no Rio de Janeiro em 1941. É Zélio que é um dos grandes articuladores de tudo isso. Então Zélio estava no papel central das primeiras tendas de Umbanda, da primeira Federação Espírita de Umbanda, do primeiro Congresso Nacional de Umbanda, mas ele nunca quis louros para ele só queria trabalhar, ele só queria que a Umbanda se espalhasse. E muito disso foi orientado pelo próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas. Hoje, as pessoas simplesmente dizem que quando ele ficou idoso, ele quis o quê? Ele quis se mostrar? Ele falou, não, agora eu quero tudo que é meu. A pessoa não fez isso a vida inteira. Zélio nunca procurou nada, nunca ansiou por interesses materiais. Muito pelo contrário, foi a jornalista Lília Ribeiro que o encontrou, ele só falou a verdade para ela, de tudo que ele pensava Umbanda, de tudo como aquilo começou. Eu não vejo o problema das pessoas pensarem, embranquecimento da Umbanda, porque o santo católico na Umbanda. A Umbanda é uma religião que ela foi criada da base de religiões afro-brasileiras, como o candomblé, do espiritismo de Kardec, do nosso indigenismo e do catolicismo. Eu sei que as pessoas querem resistir a isso hoje em dia. Eu não tenho nada contra você resistir, gente. Mas assim, só porque você não quer, você quer que a sua verdade seja uma verdade universal, só porque para você é verdade, você quer que todo mundo engula a sua verdade igual abaixo, isso eu não concordo. Eu não concordo. Isso para mim só tem uma única explicação para que as pessoas batam tanto nessa história de essa Umbanda está embranquecida, Zélio não é fundador da Umbanda. Sabe por quê? Porque o Caboclo das Sete Encruzilhadas deixou uma coisa muito clara, ele só deixou uma única linha de regra para a Umbanda, que a Umbanda seria a manifestação do Espírito para a prática da caridade. E isso amarra muita gente que quer ganhar dinheiro em cima de filho de fé, em cima de consulente, quer cobrar os absurdos em cima do que eu estou falando que está fazendo Umbanda, só que ele não quer ser questionado. Se você derruba o mito de Zélio, a caridade, que é o pilar central da Umbanda, vem abaixo.
Aí vira o Brasil. Todo mundo cobra quanto quiser. Para você entrar em terreiro, não vai ser entrada, vai ser ingresso, né? Você vai pagar R$100 para entrar no terreiro, R$300 para tomar um passe, R$500 para tomar um banho, e assim vai, porque a caridade vai se perder. As pessoas que teimam em querer macular a obra de uma pessoa tão devotada, sem esperar nada em troca. Inclusive, o pai Ronaldo Linares fala uma coisa que eu gosto muito sobre Zélio. Quando eu olhei para o Zélio, no apartamento da filha dele, no final dos anos 60, quando eu olhei para ele, parecia que eu estava olhando para o Chico Xavier. Tamanha a humildade que Zélio tinha. Agora, os sacerdotes de Umbanda, pais e mães de santo, não querem mais ter humildade, não querem trabalhar pela caridade. E aí, se eu conseguir destituir e desqualificar Zélio como fundador da Umbanda, a caridade cai por água abaixo, e aí eu faço o que eu quiser dentro da Umbanda. Olha, pessoal, eu não sei quantos pensam igual a mim, eu espero que muitos. Quanto mais eu estudei Zélio de Moraes, o pessoal fala, mas Zélio de Moraes foi vereador, inclusive ajudou a construir escolas. A Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, no tempo que Zélio foi vereador, foi uma escola para alunos carentes, ninguém sabe dessas informações, ninguém divulga. Zélio foi uma pessoa que só se dedicou, ele nunca quis ganhar dinheiro, porque se fosse para ganhar dinheiro, ele tinha morrido milionário. Ele morreu em condição humilde, gente, não pensa que ele morreu com posses, não, que ele deixou muita coisa para os filhos, muito pelo contrário, viveu a maior parte da vida de uma farmácia, de uma drogaria que ele tinha. Então assim, essa coisa, você não querer dar o verdadeiro crédito a uma pessoa como o Zélio, você quer valorizar quem? Eu não estou falando que não existiam manifestações espíritas de escravos, com manifestações de caboclos, com manifestações de pretos velhos, antes de Zélio, do caboclo das Sete Encruzilhadas. Isso não é verdade. Agora, falar que o que eles faziam era Umbanda, não. A Zélio cabe o crédito, e ao caboclo das Sete Encruzilhadas principalmente, de cunhar o nome Umbanda, que não era utilizado antes de 1908, e da ritualística que ele criou. Lembrando que tudo começou muito simples e aos poucos o caboclo foi permitindo a chegada do Orixá Malê em 1911 ou 13, não me lembro agora, que chega trazendo o conceito de orixás. Os médiuns que vinham das macumbas cariocas perguntavam se podiam usar o charuto, se o caboclo podia usar charuto, e o caboclo das Sete Encruzilhadas, apesar de não usar artigos de fumo, permitiu isso, e o atabaque foi chegando depois, tudo com o consentimento do caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, gente, a nossa Umbanda é muito diversa. Zélio, ele viu a Umbanda ficar com tantas doutrinas diferentes, com tantas formas de pensar, e nunca se interpôs contra, porque ele sabia que o que importava era a manifestação do Espírito para a caridade. Eu valorizo Zélio como grande fundador e pai da Umbanda, sim. Eu acredito que a Umbanda tenha como pilar principal a caridade, foi a informação principal que o caboclo das Sete Encruzilhadas nos deixou. Se nós perdermos isso, nós podemos perder tudo. Mas agora, diante de tudo que eu disse aqui, eu deixo para você, da família Umbanda de Boa, chegar às suas próprias conclusões. E este foi o vídeo de hoje, gente. Um vídeo que, olha, até mexeu emocionalmente comigo. Eu não acreditaria numa coisa que eu não visse sentido. Outra coisa que eu tenho que falar, quando a mensagem não é verdadeira e não é valiosa, ela não dura para sempre. Veja o caso dos ensinamentos de Jesus, 2000 anos quase que eles estão aí. Por que eles estão aí ainda? Porque a Igreja Católica assim quis. Não, é porque eles fazem sentido. Por mais manipulado que eles tenham sido, a essência dos ensinamentos ainda faz sentido. E Zélio, como pai da Umbanda, para mim tem todo o sentido. A história tem, claro, partes míticas, como na primeira sessão de Umbanda, chegou um paralítico que o caboclo das Sete Encruzilhadas teria curado. Eu tenho as minhas dúvidas, mas eu já vi tanta coisa, tanto milagre acontecer na Umbanda, que eu não posso duvidar disso. Agora, simplesmente querer descreditar Zélio, isso não. E você que é da família já sabe, não deixou o like no começo, deixa o like agora, comenta, compartilha, chegou agora, gostou do vídeo, não esqueça de clicar no inscrever-se no sininho. Pessoal, coloca comentário, você acha que Zélio é o pai da Umbanda? Você acha que eu estou certo? Você acha que eu estou errado? Recheia aí a nossa seção de comentários aqui do YouTube com a sua opinião, com a sua palavra, que pra gente é extremamente muito importante. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve meu Pai Oxalá, salve ao Mestre Jesus, salve ao caboclo das Sete Encruzilhadas. A todos vós eu peço nesse momento que abençoem a todos os umbandistas. Peço também especialmente a meu Pai Xangô, que faz com que a verdade seja revelada, meu Pai. Que as informações sejam como elas tenham que ser, mas que não podemos permitir mais que as pessoas simplesmente profiram palavras como se fossem verdades absolutas. Falem suas opiniões
tentando convencer as pessoas das suas puras opiniões. Que a nossa Umbanda ela seja muito maior do que as dissidências dos humanos. Que a nossa Umbanda possa ser, sim, um grande exército, uma grande legião de espíritos benfeitores de todas as origens para trazer aqui a nós encarnados toda assistência, todo conforto, toda a bênção, cura, libertação e milagre que precisamos. Que nós homens possamos deixar nossas mesquinharias de lado e que possamos sim trabalhar para o benefício e o engrandecimento do ser humano e que possamos promover o ensino e o conhecimento da vida espiritual e da importância de cuidar do próprio espírito como a garantia de uma eternidade, de uma vida eterna, abençoada, iluminada e com muita evolução. Primeiro vídeo, muito gostoso estar de volta. Que Oxalá abençoe a todos. Que Zélio de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas abençoem a todos os umbandistas. E até a próxima.